Saudações, pessoal! Estamos ao vivo para mais uma live aqui no nosso querido Aprovação PGE. Vão entrando, vão chegando. Enquanto isso, eu vou botando aqui o título da nossa live de hoje, se eu conseguir. Hoje a gente vai tratar com um convidado aí do mais alto gabarito, como está sendo aí de costume nas nossas lives. Hoje o professor Rafael Miziara, de Direito e Processo do Trabalho, vai tratar com a gente aqui dos principais temas da Lei Geral de Proteção de Dados. Deixa eu fixar, pronto, fixado o comentário. Então é isso, galera. Vamos tratar hoje da Lei Geral de Proteção de Dados. O professor Rafael Miziara está chegando aí, vão se acomodando. Enquanto isso, eu dou os recadinhos do dia aqui para vocês, né? Lembrando para vocês da nossa pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Inclusive, o professor Rafael é professor da pós-graduação também, faz parte aí da nossa equipe. É uma honra trabalhar com ele novamente. Outro recado, a gente lembra do livro, aquele livro Filhote, meu filhote tão especial, né? Livro Manual de Direito e Processo do Trabalho para a Advocacia Pública. Então, tá com sorteio, né? Você tem que estar no sorteio da Maria Eduarda Harten, Amado Harten. Procura ela lá, nossa amiga tá promovendo, ajudando a gente aí a fazer o sorteio. Então, para quem se interessar, nosso livro que acabou de sair, vocês podem ter acesso ao Alberto, beleza, Rodolfo, eita, hoje aqui o negócio tá importante. Então vocês podem ir lá se inscrever, né? Tem as regras do sorteio para ver se consegue aí. Senhorita AGU, boa noite. Se vocês tiverem interesse, né, de receber esse livro na casa de vocês, então tá aí. É uma felicidade, né? Hoje, eu acho que vocês viram, para quem me acompanha. Eu sempre esqueço de me apresentar, né? Eu sempre acho que vocês me conhecem, deve ter gente aqui que não me conhece. Então eu sou Felipe Fernandes, procurador do Estado de São Paulo. E tem um perfil também, @prof.felipefernandes. Se você tiver algum problema, alguma dúvida, alguma coisa, quiser, a gente tem dicas diárias lá, pode chegar, me seguir, pode perguntar, quiser saber alguma coisa. Hoje, 17 de junho de 2020, hoje é um dia especial para mim, porque faz exatamente hoje 10 anos que eu assumi como procurador do Estado de São Paulo. Então, vejam aí que hoje nessa comemoração eu tô com vocês, né? Então, vão chegando, se quiserem trazer dúvidas logo, desenho de edição, né? A gente trata uns temas preliminares. Lembrando que eu sei que eu tô em débito com vocês, tá? O livro do professor Luiz Vale, que a gente falou aqui semana passada, uma live sensacional, inclusive. Opa, Carla, tudo bem? É uma live sensacional, a semana passada, tá gravada aí. Teve um probleminha técnico, caiu, mas assim que caiu a gente voltou e restabeleceu. Opa, grande, olha aí, professor Luiz Vale, ele tá aqui. Tô falando do seu livro aqui, ô Luiz, eu vou fazer o sorteio, tá bom? Eu tô em débito com o pessoal, que a gente já começou esse sorteio. Mas a gente segue aí e faz dos seus livros aí em breve, não vou ficar devendo aí não, promessa é dívida, eu vou pagar. O Rafael chegou, o grande Miziara, aí o cara... Opa, meu amigo, tudo bem? Olá, boa noite, Felipe, como vai? Tudo bom? Beleza, tudo ótimo por aqui. Um prazer estar com você, viu? Felicidade aí, um grande amigo, cara que já trabalhamos juntos antes, agora vamos trabalhar juntos de novo, né? Prazer é todo meu. Quero parabenizar a iniciativa da live. Você tem feito muitas lives, sempre com temas interessantes. Então, para mim, foi uma honra muito grande receber o seu convite e é um prazer estar aqui. Valeu, meu amigo. Ó, eu vou falar rapidinho aqui o seu currículo pro pessoal, peguei rapidamente, não vai dar para eu falar tudo, né? Senão a gente acaba lá e vai falar que é o Rafael Miziara aqui, para quem ainda não conhece, né? Às vezes é de outro mundo aí, mas é um dos caras que vem despontando aí no nome do direito do trabalho no Brasil, um cara despontando que eu digo porque está no patamar na primeira prateleira, né? Mas já tem uma estrada lá ao longo tempo. Ele é mestre em direito das relações sociais e do trabalho, né? Especialista em direito do trabalho, advogado, professor na Faculdade Baiana de Direito, professor em curso de pós-graduação. Então é um dos grandes nomes aí, eu digo, né? Eu falei, digo no sentido de ser da nova geração, essa nova geração que vem aí para ocupar um espaço, um cara que eu tenho muito orgulho, muita felicidade de trabalhar, já trabalhando juntos, inclusive no aulão aqui da PGE São Paulo, né, Rafael? Já foi sim, estivemos juntos aí, um grande evento, como tudo que o Aprovação passa. Beleza, valeu, obrigado. Então, ó, fica à vontade, quiser se apresentar para o pessoal, dar um oi aí, a gente começa já a entrar no tema, falar um pouquinho, esse tema interessante, né? O pessoal tá curioso para saber. Certo. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Miziari, eu sou advogado trabalhista, atuo há muitos anos, né? Temos aí, como o Felipe falou, uma longa estrada. E o tema proposto para hoje foi a LGPD, esse tema que, aos poucos, né, a gente começa a tratar, tem crescido bastante as pessoas que se interessam pela Lei Geral de Proteção de Dados, até porque
E aí já entrando no tema, Felipe, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu costumo dizer que ela é uma lei muito transversal. Por que ela é uma lei muito transversal? Porque ela atinge todas as áreas do direito de cima e embaixo, né? Ela pega desde o direito constitucional, o direito do trabalho, direito civil, direito administrativo, direito processual civil, e então ela atinge como um todo todos os ramos do direito, tá? Eu costumo dizer que ela é tão transversal, e aí não digo em relação a... Eu vou fazer uma comparação aqui, mas guardadas as devidas proporções. Ela é tão transversal como a Constituição e o Código Civil. Desde que eu comecei a estudar direito, isso tem muitos anos, as leis que eu me lembro, que impactaram fortemente o direito, causando reflexos em outras áreas, foi a Constituição, obviamente, né? Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, né? Que muda não só, ela atinge não só outras áreas, mas faz com que a sociedade mude comportamentos, né? Existem leis que têm essa capacidade de mudar hábitos sociais. Nem toda lei consegue, né? Mas algumas sim, têm essa virtude de alterar comportamentos. E eu não tenho dúvidas de que a LGPD estará nesse patamar de importância e transversalidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para realmente mudar para padrões de conduta e padrões de comportamento na sociedade. Sobretudo daquela figura que nós chamamos de controlador dos dados, que eu vou falar logo mais. Quem é o controlador, quem é o titular dos dados, quem é o operador, quem é o encarregado. Tem muita nomenclatura nessa lei, tá? Mas você quer que eu vá falando? Tem pergunta? Não, só pontuando, né? A gente vai conversando aqui, mas porque na verdade o que me parece, né? Eu vendo como alguém que não é um estudioso da lei, que isso vem de uma necessidade da atualidade mesmo, né? Que os dados, eles são uma coisa cada vez mais importante, né? E isso, seja na esfera, né, de um órgão X, ou mesmo e aí isso acaba chegando na relação de trabalho, né? Então, qual é que você vê como as razões de existência dessa lei, né? A importância dos dados na atualidade? A propósito, eu queria dizer que o Luiz Vale estava aí agora há pouco, a gente está coordenando uma obra dos reflexos da LGPD no direito processual civil. Então, veja, né, qual vai ser o papel do Poder Judiciário na proteção dos dados dos jurisdicionados, né? Sim. Porque hoje em dia, sim, o processo é público, tudo bem, mas e os dados que estão dentro desses processos? Eles têm dados sensíveis ali, né? Será que a gente vai ter que repensar, a partir da LGPD, as questões de segredo de justiça? Mas, enfim, esse é um ponto muito específico da lei. Mas, realmente, como você disse, hoje os dados são considerados um insumo da economia. Sim. Tá? Então, só para você ter ideia da importância econômica dos dados, vocês já ouviram falar da expressão trader, né? Quem negocia na Bolsa de Valores é conhecido como trader. E existem data traders. É mais ou menos o seguinte, olha... Imagine aí, a aprovação PGE tem os dados de 10 mil alunos, dados, e-mail, telefone, idade, gênero, se é masculino, se é feminino, onde mora, tudo bem mapeado, né? E eu quero fazer um evento, por exemplo, no Rio de Janeiro. Você me fala, eu tenho dados aqui de 5 mil pessoas do Rio. E você, por outro lado, você quer fazer um evento no Ceará, né? Então, a gente vai negociar os bancos de dados, nós podemos trocar. E se o seu banco de dados for mais valioso, eu te volto algum valor econômico. Então, nós, data trader, né? Negociando o banco de dados. Isso acontece há muitos anos e a gente nem se dá conta. Nem se dá conta da imensidão de dados. E outra coisa também, hoje, nenhuma grande empresa toma decisões, sem estar baseada em dados. Toda decisão hoje, ela tem como pano de fundo algum dado. Né? Por isso que a gente fala a expressão Data Driven Economy, ou economia dirigida por dados. Porque as decisões econômicas dos grandes players se dão com base em dados. Ninguém vai abrir uma multinacional numa determinada cidade ou num determinado país sem ter dados sobre aquilo ali.
né? Antigamente não, antigamente eram feitos estudos que demoravam anos. Hoje não, eu tenho um banco de dados que me dá uma resposta rápida. E aí eu tomo decisões de forma rápida também, né? Ainda Só, sobre a importância só dos dados, pontuar, Felipe. e isso hoje é um negócio assim sensível, né? Seja para o mercado, até em questão de democracia, né? Como você trabalha Exato, com e chegar nesse democracia ponto. nos dados, eu acho que é uma coisa que, assim, para quem ainda não, assim, não vislumbrou ainda a importância do negócio, eu acho que é algo que abala tanto na questão econômica quanto na questão política, né? Você pode decidir uma eleição com base nos dados, fazer uma segmentação, né? Todo aquele trabalho. Conta aí pra gente como é que funciona isso no direito, né? Exatamente, você tocou num ponto muito sensível, que é o risco à própria democracia caso bancos de dados sejam utilizados de forma abusiva. E aqui não é nenhuma teoria da conspiração, isso já foi provado através por meio daquele escândalo da Cambridge Analytica, né? Sim. Que tinha dados de milhares de eleitores americanos e essa empresa foi contratada pela campanha de Donald Trump e ele, olha, amanhã eu estou indo eu vou visitar o Texas. Não, lá o pessoal curte tal tipo de postagem, lá a maioria é conservadora ou não, a maioria de tal orientação sexual ou opinião política. Então, a partir disso, ele maquiava o seu discurso com base. Ops. Deu uma travadinha aqui, travou um pouquinho e voltou. Você estava falando sobre o discurso, né, de acordo com o freguês ali, com o eleitorado, né, com a segmentação que foi feita. Agora travou um pouquinho de novo. Está voltando. Travou um pouquinho, Se mas começar já a já volta. travar muito Tá, de celular, que- tá? beleza. Se for, não, se tiver não tem problema. A gente termina, a gente fecha e volta. Mas eu acho que vai voltar aí. Acho que agora tá, parece que tá. Vai trocar de celular? Beleza. Beleza. Pessoal, a Miziara saiu, vai voltar aqui, teve esse problema técnico, acho que eu vou segurar a live aqui com vocês. Então, se quiserem ir mandando alguma pergunta por enquanto, fiquem à vontade. Então, vocês veem que esse tema, né, da segurança de dados, ele é um tema muito sensível na atualidade. Você consegue, por meio disso, estou falando aqui de curioso que eu sou, né, você consegue, por meio disso, segmentar, né, determinadas, exatamente, Vanessa, privacidade hackeada. Você consegue fazer uma segmentação de público, né? Isso vai servir. Se você tem um produto X que você quer vender, então vamos dizer que uma loja de bolsa, né? E você quer procurar o público ali de entre 20 e 30 anos, feminino, de renda tal, né? Com determinada preferência, e você consegue mandar aquilo ali especificamente. Então é um aproveitamento muito maior. Veja a diferença, por exemplo como a gente fazia propaganda na TV, né? Ainda se faz, né? Mas o que era o tradicional antigamente, que lá de qualquer pessoa ia ver essa propaganda de bolsa. Eu ia ver, não teria interesse. O meu tio de 60 anos ia ver, sabe? Muita gente ali. Então, isso você segmenta e faz aquilo ali especificamente. Então, dados hoje são segundo alguns especialistas consideram, são os bens mais importantes aí que você vai ter no futuro. Hoje você vê né? Inclusive, como ele falou aqui no de analítica, né, teve a questão do Brexit também, que houve uma segmentação de público e uma campanha em cima dessa segmentação. Então, é algo que vem surgindo, que tem bastante importância, né, que tem muita e que vem ganhando relevância nos últimos anos, a ponto de a gente ter uma lei para tratar disso. Mas, segundo se entende, né, essa questão da proteção de dados no Brasil ainda engatinha, né? E aí, como é que a gente vai tratar disso no futuro? Qual é o reflexo jurídico desse fenômeno, né? Porque a gente tem, né? Eu gosto sempre de falar, né, eu sempre falando de sistemas aqui, você tem um sistema social aqui, você tem essa questão Ô, Nádia, boa noite. Você tem a atividade virtual, como empresas trabalham, como marketing trabalha, e o direito, ele vai juridicizar aquilo. O sistema jurídico, ele juridiciza tudo aquilo que ele toca, ou seja, ele vai pegar aquilo ali, aquela informação, e vai processar de acordo com o código dele. Então, se a economia tem um código, né, que é o ter ou não ter, a política tem um código, poder, não poder, o direito ele tem um código, válido ou inválido. Então, ele vai observar aquela interferência e vai dizer se aquilo é válido ou não. Aquilo ali vai atuar, né, o direito ele vai
absorver aquilo, como se fosse fagocitar aquilo ali, processar e devolver uma informação jurídica. Então, às vezes a gente vê, né, gestoras, a gente vê quando alguém vai consultar com a gente assim, mas isso aqui é melhor, isso aqui é mais barato, né? Ou isso aqui é mais vantajoso, mas o direito ele não diz o que é bom, o que é ruim. O direito ele diz o que é válido, o que é inválido. Então, às vezes, você pode até não concordar com aquilo, mas juridicamente aquilo vai ser válido. Então, às vezes eu tenho muita discordância assim com meus pais, meus tios, né, que não são formados em direito, a gente conversando, eles falam, mas isso aqui é muito ruim e tal. Mas o sistema aceita, né? Se o sistema aceita, a gente tem que, e tem uma lei determinando aquilo, você tem que determinar. Então essa é a minha visão acerca de sistema e dessa questão aí da proteção né, o fenômeno da proteção de dados sendo juridicizado aí por meio de uma lei, no caso, né, que a gente tem uma lei, então a lei que vem ganhando. A importância, ela se reflete, né, como o Rafael vai falar aqui, na questão de servidores, né, de empregados, como é que o empregado tem direito, ele tem dados, né, quando você vai ser contratado por uma empresa, você tem que prestar determinadas informações no decorrer do contrato, eles têm acesso a algumas informações de vocês, e como é que funciona como é que é a relação da empresa com você em relação aos dados que ela detém da sua pessoa, né? Então, sempre é algo que o direito ele tem que dizer, né? Ô Pietra, boa noite. Até que ponto a empresa ela tem disponibilidade sobre aqueles dados? Será que eu posso trabalhar na empresa e o cara pegar a minha informação para passar para outra empresa ou vender, né? Eu lembro bastante disso aí. Chegando aqui na Praça da Sé, né? Eu trabalho ali na Praça da Sé, pertinho. Às vezes eu pegava o metrô para ir para lá. Chegava lá de metrô, aí você chega lá, tem um vendedor, né, com CD com dados de... Opa, acho que o Rafael chegando aqui. Chega um servidor com dados, um CD com dados, assim. Aí, de vez em quando chega um e-mail para você, nada a ver, né? O cara provavelmente pegou um banco de dados desses aí. Opa, Rafael, beleza? Bem-vindo de volta. Meu amigo, me desculpe, eu não sei o que eu pedi que travou tudo. Não, é isso mesmo. Ao vivo, aqui semana passada também travei aqui com o Luiz, deu um jeito, foi, voltou. Mas é isso mesmo, a gente vai conversando aqui. Tava conversando aqui com o pessoal sobre proteção de dados aí, dentro da minha visão aí. Tá, eu acabei da parte da teoria de sistemas. Informativos.dsp. Então, para os seguidores do meu perfil que entrarem agora, o tema é Lei Geral de Proteção de Dados, sobretudo mais voltado ao direito do trabalho. Mas, como falávamos, há um risco da própria democracia, porque opiniões de eleitores acabam sendo enviesadas por um discurso político que nem sempre condiz com a opinião do candidato, mas que ele acaba tomando aquele rumo em razão de dados, tá? Enfim, e é engraçado, porque quando se fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensam é em proteção da intimidade e da privacidade. Só que esse é o argumento de fundo, esse é o pano de fundo. Na verdade, o principal argumento é de cunho econômico. Tá? E aí você me fez uma pergunta, agora eu chego à resposta, que é: quais foram as razões que levaram à edição da Lei Geral de Proteção de Dados? E a principal razão não é a defesa da intimidade e da privacidade dos cidadãos. Tá? Nós não podemos ser hipócritas em dizer que não, é porque vai proteger a intimidade e a privacidade. Não é isso. O que eu vou dizer agora está na exposição de motivos da Lei Geral de Proteção de Dados, por meio do relatório do senador Ricardo Ferraz. E ele diz nesse relatório, e aí que foi incorporado na exposição de motivos, que o Brasil ele estava numa espécie de limbo econômico e jurídico, porque as empresas de outros países que estão sediadas em locais que têm uma legislação de proteção de dados não queriam mais fazer investimentos em países que não contavam com uma Lei Geral de Proteção de Dados. Então o Brasil estava perdendo, e está ainda, né, porque a lei não está em vigor, milhões em investimentos, porque ninguém quer mais investir em um determinado local que não conta com uma legislação eficiente de proteção de dados. E então ele diz lá que a principal razão é de ordem econômica, tá? E aí, como pano de fundo, vem realmente a defesa da intimidade e da privacidade das pessoas. A propósito, tramita no Congresso Nacional uma PEC para incluir no artigo 5º, inciso 10A,
o princípio da autodeterminação informativa, logo abaixo da intimidade e da privacidade. Então, esse princípio, nós vamos trabalhar muito com ele, vocês vão ouvir muito falar nessa palavra, autodeterminação informativa, que inclusive vai passar a constar no rol dos direitos fundamentais, tá? E segundo o Canutilho, ele entende que, e define, né, ele fala que o princípio da autodeterminação informativa, e a Europa está anos-luz na nossa frente, em termos doutrinários e jurisprudenciais, significa o direito que a pessoa tem de dar o destino que ela bem entender aos seus dados. A pessoa passa a ser a senhora absoluta dos seus dados. Auto vem de próprio. Determinação vem de determinar o destino dos dados. Quer dizer, o próprio titular dos dados determinando o futuro dos seus dados, né? E, claro, não é um princípio também absoluto, né? Nem o direito à intimidade, à privacidade, esse também não é um princípio absoluto. Porque existem situações nas quais o tratamento de dados vai acontecer, ainda que contra a vontade do seu titular. A lei traz essas hipóteses. Certo. E a gente então, porque eu vinha falando assim, nesse intervalo, né, que eu falei um pouco da questão que isso é um fenômeno social, né, um fenômeno que a questão dos dados, o tratamento de dados, né, como e que a legislação brasileira engatinha aí nesse sentido para tentar juridicizar, né, isso. E aí como é que você vê hoje? A gente ainda está ainda é muito incipiente, né, a legislação no Brasil. Porque eu acho que esse fenômeno é uma coisa que já é antiga, né? Assim, essa coisa de pegar os dados, antigamente o cara comprava um CD, né, com os arquivos de nome de tantas pessoas, chegava até para você um e-mail, não sei de onde. A verdade é que os dados da gente ficam no mundo, né? Então traz uma segurança em relação a isso, né? Porque vira um commodity, né? Você pode usar isso aí para... Isso você pode fazer qualquer coisa com os dados da pessoa, né? Inclusive essa segmentação. E isso reflete em vários aspectos, né? Que você falou no direito do trabalho, né? Como é que funciona isso aí dentro da relação de trabalho? Bom, de fato, essa problemática dos dados é muito antiga, mas parece que a gente só acordou agora para isso, né? E eu me incluo também, né? A hora que grandes empresas já têm os dados do mundo inteiro, agora vamos proteger os dados, né? Para quem interessa, já tem os nossos dados, né? Eu acho que, na verdade, quem vai estar sendo protegido são as pessoas que nascerem daqui para a gente, mas todos nós, o Google já tem, o Facebook já tem. E na relação de emprego, uma relação mais peculiar. Eu costumo falar que a relação de emprego é uma relação de trabalho subordinada, tá? Uhum. E, portanto, uma relação assimétrica de poder. Nós temos no bojo da relação de emprego uma relação assimétrica de poder. E uma das hipóteses que legitima o tratamento de dados, entre várias outras hipóteses que a lei traz, é a hipótese do consentimento do titular dos dados. Então, por exemplo, você pode tratar os dados do titular quando ele consentir. E aí você tem os requisitos para o consentimento. Mas a jurisprudência europeia e a doutrina também, já entre nós no Brasil e também a doutrina europeia, não recomenda, de maneira alguma, que o empregador trate dados do empregado com base na hipótese do consentimento. Por que não? Por que não se recomenda para o empregador isso? Em primeiro lugar, porque o consentimento pode ser revogado a qualquer tempo. Então, imagine lá, você tem um monte de dados do empregado e ele, de repente, agora, eu não quero mais, eu não dou mais o meu consentimento. Então, não parece... Se você tem outras hipóteses para encaixar a situação de tratamento, então encaixe em outra. Deixe o consentimento se realmente não tiver como. E, em segundo lugar, porque a lei fala que o consentimento deve ser livre, espontâneo, e nós sabemos que na relação de emprego, por se tratar de uma relação subordinada, muitas vezes esse consentimento é artificial. É artificial, né? E qual o problema? Em regra, Felipe, você sabe tão bem quanto eu, alguém que alega vício de vontade, de quem é o ônus da prova? É de quem alega. Se eu alego um vício de vontade num negócio jurídico ou qualquer coisa, eu tenho que provar.
A LGPD diz expressamente o contrário, que o ônus da prova quanto à lisura do consentimento é do controlador dos dados e não do titular. Agora, se coloca no lugar do empresário. Como provar que esse consentimento foi rígido, sem interferência? É muito difícil. Então, se você tem outras hipóteses que você pode encaixar a hipótese de tratamento, para que você vai colocar no consentimento, né? Então, esse é um ponto que me parece muito importante quando vai se falar de LGPD nas relações de emprego. Inclusive, é o meu projeto de tese de doutorado. Ah, legal. Eu quero defender que não se aplica a hipótese do consentimento nas relações de emprego, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, né? E aí eu vou tentar traçar em quais critérios objetivos para dizer que não, nesse caso o consentimento é válido, mas em regra, e a jurisprudência europeia caminha nesse sentido, nós temos na Europa, Felipe, uma espécie de tribunal, embora com caráter administrativo, só para julgar as questões envolvendo os LGPD. Né? Existe um tribunal europeu para resolver esses conflitos. Inclusive, ele periodicamente publica decisões e tem muita coisa lá sobre direito do trabalho. Aí vou dar só um exemplo. Imagine que o empregado está lá no seu primeiro dia de emprego e o empregador fala, olha, eu vou pegar sua biometria para cadastrar, para você entrar aqui na empresa. Como coletar essa biometria? Onde ficará armazenada a biometria? Quem terá acesso à biometria? Qual é o plano que o empregador tem caso esses dados vazem? Tudo isso a lei determina. Né? Tudo isso, um dado, estou falando de um dado biométrico. Poderia ser qualquer outro dado. Tá? Então, e a questão, a questão que você está falando, né, do consentimento é importante porque, primeiro, o empregado é difícil ele chegar e se opor a isso, né, dentro da relação dele na empresa. Segundo que, uma vez, né, o dado desse vazando ou saindo, é quase que um dano semelhante, mutatis mutandis, é um dano à personalidade, né? É difícil você reparar. Você vai, uma vez perdido um dado desse, vamos dizer, hoje é difícil você recuperar ou minorar mesmo os danos. Então, faz sentido, né, toda essa preocupação. E é interessante ver como na Europa eles já estão avançados nesse aspecto. Muito avançados. Porque lá existe desde a Diretiva 46, que foi o embrião, né, da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, né, a GDPR. Então eles estão... Na verdade, a LGPD é uma cópia da GDPR mais acanhada. Entendi. É uma cópia mais... Diz que no Brasil nada se cria, tudo se copia. Mas a criatividade brasileira tem essa peculiaridade de copiar as coisas e mudar. Né? A gente copia e muda. E, infelizmente, a nossa lei ficou incompleta quando você compara com a GDPR. Então, tem muitos pontos. Por exemplo, em nenhum ponto da LGPD ela trata de relação de emprego. Em nenhum. Já a GDPR trata. Então, na verdade, é por isso que ela é a lei geral de proteção de dados. Eu acredito que, com o tempo... E aí isso vai demandar anos, nós teremos leis específicas de proteção de dados dentro de cada ramo, né? Eu sei que tem gente que não gosta dessa expressão ramo do direito, mas dentro de cada disciplina. Eu acho que o caminho é esse, né? E enquanto isso não acontece, a resposta virá pela jurisprudência, pela doutrina, né? Eu li um artigo seu sobre isso, né? Fui atrás, pesquisar um pouco, e você fala até da questão que provavelmente isso vai repercutir na questão da CID, né? Você acha que, por exemplo, isso vai... Tem decisão do TST tratando recentemente de ter que botar a CID no atestado branco. O que você acha disso? Porque é uma coisa sensível também, né? A lei fala de dados sensíveis, né? O que são dados? É engraçado, Felipe, eu sei que você já leu a lei, mas ela tem lá conceitos, né? Ela tem no artigo 5º dos conceitos básicos. E um dos incisos, ela traz dados sensíveis. Mas eu não sei se você reparou, ela não conceitua dados sensíveis. Em todos os incisos tem o conceito. Mas quando ela vai falar de dados sensíveis, ela não conceitua, ela apenas exemplifica. Aí fala lá, orientação sexual, opinião política, dados relacionados à saúde.
Então, o que é um dado sensível, já que a lei não define? É todo e qualquer dado que pode ensejar uma conduta discriminatória. E o dado relacionado à saúde é um dado sensível. Então, por exemplo, o empregador vai ter que ter cuidado em como, a partir de que a LGPD estiver em vigor, como tratar os dados incertos em atestados médicos. Chega lá um empregado com atestado médico, o empregador fala assim, eu quero o CID, mas o CID é um dado sensível. Sim. O empregado, para que ele forneça um dado sensível, ele tem que consentir, né? E aí, tá bom, coloquei o CID, aí o empregador pega aquele atestado médico, roda na mão de 10 pessoas dentro da empresa. Um dado sensível do empregado. Porque hoje é assim, na prática é assim. Sim. Aí fica aquele burburinho, não, o fulano tá com tal doença. Né? Eu até falei numa outra live, o que eu vislumbro em termos práticos com a entrada em vigor da LGPD? Eu vislumbro uma imensidão de ações por danos morais, tá? Por conta de vazamento ou tratamento de dados inadequado. Essas grandes multinacionais vão ter que ficar pagando a indenização de 3, 2 mil, 4 mil reais, que não vai passar disso, né? Porque se o judiciário deixa passar disso, o pessoal vai querer viver disso, né? E aí, grandes escritórios pegando advocacia de massa, copiando e colando e fazendo defesa. É isso que vai acontecer. Você já pode virar um filão mesmo, assim, a questão Vai de virar. proteção de Vai dados. terminar de acabar com o juizado. Entendi. Bastante coisa, né? Porque, e realmente, aí entra, eu não sei se já tô. Talvez as empresas vão ter que começar a pensar no compliance em relação a isso, né? Alguma coisa, porque eles não sabem como fazer, né? Não tem essa experiência, não tem. É um Não negócio tem. novo, tá todo mundo aprendendo junto. As grandes multinacionais têm porque já fizeram em outros países, né? Mas, por exemplo, a LGPD, ela determina que toda empresa, aí você sabe melhor do que eu, já que você estudou muito para concurso de direito ambiental, você lembra do EIA-RIMA, né? Sim. Aquele relatório de impacto ao meio ambiente. Nós teremos aqui na LGPD um relatório de impacto à proteção de dados. Então, a empresa vai ter que ter lá um plano de ação para evitar, ela vai ter que dizer quais são os riscos que a atividade dela oferece e o que ela tem feito para minorar os riscos de vazamento de dados. E mais, e se os dados vazarem, qual o seu plano para apagar um incêndio? Então vai ter que ter esse relatório. Aí o Estado vai chegar, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, me deu o seu relatório. Ah, não tem não? Multa. Aí eu tenho que fazer. É outro campo de atuação para os advogados. A área administrativa vai aumentar bastante, porque vai ter muita multa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Entendi. E aí eu até brinco, né? Quais são as razões pelas quais as empresas devem se adequar à LGPD? A primeira grande razão é de cunho contratual, para ela, principalmente empresas que têm negócio em outros países, né? Para ela fazer acordos, contratos com outras empresas, ela vai ter que, senão ela vai ficar isolada. E em segundo lugar, dizer, se você não se adequar à LGPD, você vai receber pesadas multas. Então, ou vai por bem ou vai por mal. Né? Se não vai no amor, vai na dor, né? Vai ter que... Exatamente. Realmente uma realidade, né? E você fala num dos artigos seus que eu li, a questão que tem fases, né, para isso, né, na relação de emprego, tem uma fase, um período pré-contratual, né, então é um tratamento diferente em relação a cada um deles aí, né? Porque principalmente em relação aos dados sensíveis, por exemplo, quando você está na fase pré-contratual ou fase de seleção, você não pode perguntar para o empregado se ele é afiliado a sindicato, por exemplo. De maneira nenhuma você pode perguntar isso na fase pré-contratual, porque é um dado sensível que pode gerar discriminação. Já na fase contratual, quer dizer, depois de efetivado o contrato, aí é uma obrigação do empregador perguntar se ele é afiliado a sindicato, porque aí vai ter que fazer desconto de mensalidade associativa ou não. Então, determinadas formulários de entrevista, por exemplo, vai ter que ser tudo revisto, Felipe. Tudo vai ter que ser revisto. Até a simples pergunta, sexo. Por que você está perguntando o sexo de um candidato a emprego na pré-seleção? Isso é relevante para as atividades que serão desempenhadas?
ou não? Porque se não for, você não pode perguntar. Você pode até ser acusado de uma discriminação de gênero, né? Eu estou contratando alguém que não faz diferença se é homem ou mulher. E a gente fica preenchendo isso de maneira irrefletida, né? Então tudo isso vai ter que ser revisto para evitar multas e eventuais condenações judiciais. Né? Então a empresa ela vai ter que ter uma postura de saber o que perguntar também, né? É o que você falou. Tem que ser feito um plano de compliance para que a empresa possa se adequar à LGPD, né? Então, quer dizer, é um modelo de implantação da LGPD. E na verdade, para quem for implantar a LGPD, é indispensável que o jurídico esteja bem afinado com o pessoal do TI. Porque geralmente o tratamento de dados é todo feito via algoritmos, né? É tudo automatizado. Então, as grandes empresas que são contratadas para implementar a LGPD, elas já vão com a equipe de TI, né? Entendi. Para fazer todo o rastreamento, desde o momento em que a empresa está pegando o dado até o final, na fase pós-contratual. O indivíduo saiu do emprego, ou o indivíduo faleceu, o que eu vou fazer com os dados dele? Eu preciso dar um destino, eu posso apagar, eu tenho que apagar, é obrigação, por quanto tempo eu posso guardar dados do empregado, né? Então vai ser uma preocupação danada. Por pensar assim, pra gente, eu pensando alto aqui uma coisa, que, por exemplo, existe a limitação, né, do que você pode perguntar antes e depois, e faz sentido a questão da proteção, porque se as empresas compartilhassem entre si, elas nem precisavam, né? Elas já sabiam, vou contratar aqui o Felipe. Não, esse cara é complicado, esse cara trabalhou em outra empresa, aconteceu isso, aquilo outro, ele tem determinado perfil. Então podia criar uma discriminação aí, né, para determinadas atividades, determinada qualquer até ideologia, né? Tudo isso poderia ser negativo e afetar as relações, né? Perfeitamente. Um outro ponto para quem vai começar a estudar agora a lei, eu recomendo a primeira coisa a se fazer é ler o artigo 5º, que é o artigo dos conceitos. E lá ele fala quem é o controlador, eu acho importante a gente falar isso, quem é o controlador, quem é o operador, quem é o encarregado e quem é o titular dos dados. São 4 grandes figuras na LGPD. O titular dos dados somos nós, pessoas naturais, né? A LGPD não protege dados de pessoa jurídica. Não protege. Ela protege dados de pessoas naturais. E protege contra quem? Protege contra o controlador. Porque o controlador, para nós aqui, seria a figura do empresário, do empregador. O controlador é aquele que detém o domínio do fato sobre os dados. É ele que passa a controlar os dados. Nas relações comerciais e de consumo, por exemplo, imagine a Vivo, seria a controladora, né? E esses controladores, que são as grandes empresas, ou pequenas, ou médias, toda a empresa vai ter que se adequar à LGPD, a depender do porte, com mais ou menos obrigações, tá? Mas ao fim e ao cabo, todas terão que se adequar. E elas são chamadas de controladoras. Só que elas têm que exercer a sua atividade fim. E aí, o que vai acontecer? Elas vão ter que contratar alguém, seja interno, seja externo, para fazer esse controle para elas. E aí que entra, Felipe, 2 outras figuras importantes. A figura do operador do dado e a figura do encarregado, o famoso DPO, né? O Data Protection Officer, que já tem aí salários altíssimos. Você entra no LinkedIn, DPO é salário de 30, 40 mil. E é um nicho bom para advogados. É um nicho bom, porque para ser DPO, primeira coisa, tem que dominar a lei, tem que saber tudo da lei, né? O DPO pode ser, por exemplo, um advogado, né? O que não pode, e isso a jurisprudência europeia já decidiu, é a pessoa ser ao mesmo tempo DPO de uma empresa e também advogado da mesma empresa. Aí não pode. Gera conflito de interesses. Mas eu posso ser o seu advogado, sou advogado da aprovação PGE, por exemplo, e sou DPO de uma outra empresa, não tem problema nenhum. Né? Pode ser pessoa jurídica, o DPO, então eu vou montar um escritório e eu vou ser DPO de 15, 20, 30 empresas. Isso vai ser assim, quem souber aproveitar a oportunidade vai ganhar muito dinheiro.
né? E o controlador dos dados é aquele que efetivamente realiza o tratamento dos dados, a mando do controlador. Esse é o operador. E o DPO, a lei dá um nome feio para ele de encarregado. E ele, o que o DPO faz? Ele faz o meio de campo entre os consumidores titulares, ou no nosso caso, os empregados, e o controlador. Ele recebe reclamações, ele conversa, enfim. Então essas figuras são de extrema importância. E os outros conceitos lá do artigo 5º também. As pessoas não podem deixar de ler. A primeira coisa da lei é ler os conceitos. Depois os princípios, depois os fundamentos. Eu tinha separado aqui, Felipe, Não, fique à a vontade. questão... Hã? Fique à vontade aí. A casa é A sua. questão da natureza da responsabilidade. Ah, isso eu ia perguntar. Eu tava com essa pergunta na cabeça aqui. É o artigo 43. Ele fala da responsabilidade civil. Eu até tinha deixado separado aqui. E ele fala que os agentes de tratamento... Quem são os agentes de tratamento? Controlador e operador. Aham, O DPO não é agente de tratamento. tá. Só não serão responsabilizados quando provarem que não realizaram o tratamento. É como se fosse o CDC, que não Entendi. colocou o produto no mercado. Lembra das Não- hipóteses de exclusão? É a Não mesma foi coisa. ele aqui no caso. Hã? Assim, ele não realizou o tratamento, né? Que Não foi fui eu que atribuído a ele. coloquei. Não sei, foi nem ele, né? sei quem é esse cara. Mais ou menos isso. Aham. Quer dizer, ausência de conduta, né? Sim, Ausência de aí no conduta. caso seria até absurdo responsabilizar, né? Exato. Ausente de 2, que autoria. embora tenha realizado o tratamento, não houve violação da legislação. Entendi. Ou 3, que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Então, nós temos aqui 3 hipóteses taxativas de exclusão da responsabilidade, né? Fora isso, o indivíduo é responsável, né? Ele é responsável, o controlador ou o operador. Me parece, então, que a responsabilidade ela é subjetiva, mas com uma presunção de culpa. Sim. Não chega a ser objetiva, mas é subjetiva com uma presunção de culpa. É porque ele traz aqui que, embora tenha realizado o tratamento dos dados pessoais que lhe é atribuído, não houve violação à legislação, né? Então Aqui entra elemento subjetivo. aí disse, não, fiz nos termos da lei. Mas realmente é algo que vai dar pano para manga, né? Porque para a empresa e para o responsável, no agente de tratamento, para ele se livrar da responsabilidade, vai ficar mais complicado, né? Vai. E o DPO, ele vai ser pessoalmente responsável quando ele exceder nos poderes que lhe foi passado, né? Nos Entendi. casos de excesso de poder do DPO, ele responde. Ele é chamado a responder. Uma curiosidade minha. Você sabe se já tem alguém atuando hoje como DPO no Brasil? Já existe alguém fazendo? Tem. Já tem, né? Tem muitos. Tem muitos. Já tem, já. Eu conheço DPOs de interno, né? Em empresas. O DPO eu conheço, por exemplo, o DPO da Ambev, que é uma amiga minha. Ah, entendi. Agora, empresas prestando serviço para várias outras, eu não conheço. Ainda não, né? Tem dentro das empresas acontecendo. Eu né? conheço escritórios que estão implantando as medidas de LGPD nas empresas, deixando pronto, agora está aqui. Você contrata, está tudo pronto, mas daqui em diante é você sozinho. E aí ela contrata o DPO, contrata o encarregado, enfim. As medidas de compliance foram implantadas, né? Entendi. Então, é um mundo novo, viu? Depois que passar essa pandemia, eu acredito que o tema do momento, ao lado da pandemia, que a gente vai ficar falando dessa pandemia aí durante pelo menos uns 3 anos, das consequências dela, o assunto do momento será LGPD também, né? Então, as pessoas vão ter que se adequar e o advogado. Eu costumo falar muito do advogado porque, enfim, geralmente a maior parte das pessoas que nos assistem, se ele souber aproveitar, ele vai pegar, como é que chama aquele ditado? Quem chega primeiro bebe água limpa, né?
Mas você já, só curiosidade, esse tema tá dentre os que você pretende falar na pós-graduação e tal, porque é um tema bem interessante, bem atual, né? Você... Exatamente. A pós-graduação da aprovação PGE, né? Quero, inclusive, mandar um abraço aí para o Ellison, para o Henrique. Mas lá na pós-graduação eu fiquei responsável por falar de jurisprudência. Ah, entendi. Então, mas assim, embora a LGPD não esteja em vigor, eu já vou trazer algumas decisões que já estão Uhum, aplicando as ideias da LGPD. É engraçado, entendi. né? Muitas vezes uma É, lei tendo eficácia mesmo antes de ter vigência. é verdade. Porque Vejo. a realidade se impõe, né? Os fenômenos acontecem e acaba que já traz a inspiração, né? E acaba que se aplica principiologicamente, né? Exato. Então, assim, já está mudando o clima, né? As pessoas Aham. já estão se dando importância para essa proteção de dados. Inclusive, quando você entra no Zoom, no Google, para gravar uma aula, antes de gravar a aula, ele pergunta: você precisa pedir o consentimento de todo mundo que vai gravar. Quem diria um dia a gente fazer isso, né? É verdade. E, Uma dúvida que assim, me veio à cabeça, porque a gente vê muita janela, o mundo a partir da nossa janela, né? Mas você já parou para assim, vislumbrar um pouco isso dentro do serviço público? Como é que vai? Já parou para pensar sobre esse fenômeno? Se tem, o que que você acha que vai ter alguma diferença? sim, na verdade, a lei ela tem um dispositivo expresso sobre o serviço, sobre o poder público, né? Aham. Deixa eu pegar aqui qual artigo, até tinha separado aqui, mas a lei remete, Felipe, a uma lei própria, a uma lei Uhum. própria. Ela remete à necessidade de uma lei própria. Ela diz o seguinte, que esta lei não se aplica, está no artigo 4º, a lei não se aplica em três hipóteses, na verdade em quatro situações. Primeiro, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, Tá. né? Senão vai virar uma loucura, né? Você vai perguntar o nome da pessoa, por quê? Você quer saber, tem que saber e tal. Não, não é bem assim, tem que ser fins econômicos. Aham. Dois, realizado para fins exclusivamente jornalístico e artístico e acadêmico. Então, jornalista e Uhum. artístico não aplica LGPD. Três, agora sim, para fins de segurança pública, que aí Uhum. envolve a figura do Estado, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. E aí o que a LGPD fala? Que nesse caso do inciso 3, que são as que envolvem o Estado, o tratamento de dados do inciso 3 será regido por lei específica, que Entendi. deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias, nos recorrendo aqui à velha máxima da proporcionalidade, né? Em todo momento, a lei fala de medidas proporcionais e necessárias, o que é um conceito jurídico indeterminado. Mas a gente vai acabar aplicando muito aquela teoria de Alexis, né? Uhum. Então, porque aqui a gente vai estar diante sempre de um conflito de direitos fundamentais, que é a Sim. autodeterminação informativa, a intimidade, a privacidade. E, por outro lado, a livre iniciativa, a liberdade econômica, vai estar sempre em choque e vamos resolver, então, pela proporcionalidade. Deixa eu ver o que mais. Interessante. Então, assim, em relação ao Estado, nós teremos que ter uma lei própria. Aham. Vai ter que vir uma lei específica para tratar desse fenômeno aí. Exatamente. Ah, interessante. E, e, e uma lei de caráter, me parece, nacional, né? Sim. É, bacana. Quem sabe Tem- São Paulo faz um projeto aí, ó. Fala com Dória lá e já. Vamos ver se a gente começa alguma coisa aqui, né? Falar nisso, Edson falou que não vai tratar diretamente disso na pós, eu já deixo o convite aí, se quiser a gente ver, promover um curso, aí se for o caso, sobre esse tema aqui, né, na aprovação, que é Ah, um tema maravilha. bastante interessante, que eu acho que é do interesse do pessoal e vai cair em prova, né? Assim, é uma coisa que o pessoal é muito voltado para concurso, né? Isso é a cara de uma terceira Não, fase, uma segunda fase. essa lei vai vir com tudo.
É, Vai vir com tudo. E o que eu acho engraçado, Felipe, é que, ó, para você ver, agora, duas escolas judiciais me convidaram para dar aula. Né? Quer dizer, a lei está às vésperas de entrar em vigor e só agora o pessoal começou a estudar. sim, Né? Foi igual o CPC. A hora que viu, o judiciário começou a estudar o CPC depois que estava em vigor. foi, é verdade. E foi Então, aplicando depois, né? é brincadeira. Mas, enfim, no Brasil é assim, a gente deixa tudo para a última hora. Mas é Mas é isso. isso, esses eram os principais pontos aí. É mais, o grande desafio agora nem é falar da lei propriamente dita, mas é falar de maneira geral para ver se desperta o interesse, né? Das Sim, pessoas sim. começarem a estudar sobre isso. Pelo menos Agradecer saber o do que se pessoal aí, trata, né? Felipe, a Maia, ó, que está acompanhando aí, o pessoal. Muito obrigado aí pela audiência, viu? Valeu. Rafael, meu amigo, eu acho, se você tiver mais alguma consideração a fazer, foi excelente a exposição, te agradeço bastante, realmente foi muito esclarecedor, ficou aqui, saí daqui sabendo bastante, bem mais do que eu sabia antes dessa, do pouco que eu sabia Eu antes queria dessa agradecer exposição. mesmo. Inclusive, recebi uma plaquinha da aprovação PGE aqui hoje. Ah, Amanhã eu foi? vou fazer a postagem. Muito bacana aí, viu? Outro nível de tratamento dos professores. Ah, valeu, pessoal, é bacana mesmo. Muito obrigado, meu amigo, ó, um prazer estar com você novamente. Fico feliz da gente estar na pós-graduação trabalhando juntos e portas abertas, né? Qualquer projeto que você tiver, quiser trazer alguma coisa, debater um tema. E vou te perturbar aí para perguntar um pouco sobre essa lei, porque ativou um pouco aqui minha mente. Acho que eu vou pesquisar um Vamos pouco mais conversar sobre ela mais. também. Beleza? E ó, volte sempre, viu? Tá convidado desde já. Obrigado, viu, Felipe? Um grande abraço. Espero que a gente esteja junto aí logo em eventos presenciais. Deus quiser a gente tá junto. Pessoal, agradeço também. Boa noite, Rafael. Eu sei que você é um cara muito ocupado, tá na correria, mas tá sempre à disposição. Sensacional. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, Até tchau. mais. Boa noite, Tchau, pessoal. tchau.